Fazer aqui uma nova tentativa, gente. Não tava conseguindo. Não tava conseguindo ver se eu tava. Eu tô ao vivo? Gente. Ah, agora começou. Não sei se da outra vez tava funcionando. Acho que agora tá, né? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, gente? Oi, socorro, tudo bom? Já vi minha cunhadinha Letícia entrando aí. Dona Luciene, tudo bom? Eide também. Minha irmã, pronto. Vou chamá-la para podermos começar, que nós somos uma duplinha dinâmica, né? Vamos aguardá-la. Ela tá lá na casa dos meus pais e a internet lá não está legal. Isso nunca é bom, né? Na quarentena. Cassandra, Luciano, como é bom ver vocês por aqui, gente. Muito obrigada por estarem conosco nesta live. Vai ser muito boa. Tenho certeza que o conteúdo dado aqui vai ser útil para vocês. Aproveitem para já mandar. Oi, Lara. Falar bem faz parte de ter uma boa imagem. Estou muito mais bonita com esse cabelo, obrigada. Tô esperando aqui a minha irmã ainda. Aproveitem este tempinho aqui em que a gente está calibrando para clicar neste aviãozinho que fica aí embaixo e enviar a live para os seus amigos desatentos que não notaram que a gente já está no ar. Avisem todo mundo. Deixa eu tentar, Jéssica. Avisem todo mundo porque isso aqui está imperdível, todo mundo precisa ver. A gente vai falar hoje sobre a comunicação através da imagem. Nossa imagem comunica, nossa imagem fala por nós antes mesmo que a gente abra a boca. E é importante a gente saber o que é que a nossa imagem está dizendo a nosso respeito, o que é que ela anda dizendo por aí a nosso respeito, né? Nada de já. Este blazer, você gosta, Karen? Também eu gosto. É lá da Lely Blanc. Mas tem muito tempo que eu comprei. Então, eu não sei se ele ainda está disponível ou não. Acho que a minha irmã está tendo muita dificuldade com a internet. Já eu vou começando, tá? Acho que vai ter que ligar o 4G aí para poder dar conta. Muito obrigada. Bem, tô tentando aqui com Jéssica, a gente vai começar a falar sobre o assunto, tá? Como eu falei, o nome da live... apareceu a Oi! Margarida. Tudo bom, gente? Estamos tendo problemas tecnológicos aqui. Como é que vocês estão? Ai, tô com a coriza, eu. Ai, Cheguei em casa, eu este passei muito pessoal. tempo na casa da minha mãe, cheguei em casa aqui, tava tudo meio empoeirado e eu tenho rinite. Eu tô aqui fungando. Eide comprou o curso, muito bem, Eide. Quem não fez como Eide ainda corre, porque o carrinho vai fechar hoje. À meia-noite Isso, acabou, tá, gente? exatamente. Temos menos de 3 horas aí para o fechamento do carrinho. E eu queria dar um recado para quem fez a compra em boleto, tá? Então, se você fez a compra em boleto, já pagou, não se preocupa. É porque seu banco tem até 2 dias úteis para informar o pagamento, né? Para falar a compensação desse boleto. E E aí, ontem assim foi que a feriado, né? plataforma. Então, Isso, ontem foi feriado. Assim que a plataforma recebe a notificação do seu banco, ela libera o acesso através do e-mail, tá? E quem fez boleto, mas ainda não pagou, também corra para não perder o prazo do boleto, tá? isso. Hoje ainda tá podendo ser pago em boleto a aula, gente. Mas tem que Isso, lembrar de gerar o boleto e pagar, né? Porque senão você vai ficar sem o seu acesso. A plataforma ela só libera o acesso depois que o boleto é compensado, certo? exato, Vocês arrasaram nessa exatamente. aula. Quem já viu já está dizendo que está incrível, né? As nossas alunas são as melhores garotas propaganda aí. Porque Exato, quem viu já está gostando e quem não viu está perdendo. Então vamos lá, vamos muito começar. O bem. nosso papo de hoje é sobre comunicação através da imagem, né, Jé? Exato, pessoal. A gente fala sobre isso frequentemente aqui, né? Que a nossa imagem ela comunica o tempo todo.
E a gente vai desenvolver um pouquinho esse tema com vocês, porque a gente sabe que é um tema que vocês gostam muito, porque realmente faz diferença na nossa vida e é muito interessante, tá? Então, a gente preparou um material aqui para vocês e a gente vai mostrando aí, vai dando, tá? Coloquei aqui a primeira imagem. Infelizmente, eu estou cobrindo outro bonequinho. Mas no outro bonequinho, o balão é de pensamento. Então, vocês imaginem que eu sou o interlocutor deste bonequinho aí com o balão da fala. E nessa imagem, a gente quis ilustrar comunicação versus percepção. Toda vez que a gente está interagindo com uma pessoa, um de nós está ocupando um desses papéis. Ou de comunicador, ou daquele que é o receptor, certo? E nós somos seres relacionais, então a gente está fazendo isso o tempo todo. A gente está sempre nos comunicando com alguém, nos relacionando com alguém. E ora a gente comunica a mensagem, ou seja, transmite a ideia que a gente quer através de palavras, de gestos, enfim. Exato. Ora a gente está na outra posição, que é a de receber a ideia, decodificá-la, formar algum conceito a partir daquela mensagem recebida, certo? Que é o da percepção, comunicação e percepção. Né, Gé? Exatamente, tá? E aí, quando a gente está nesse papel de comunicador, né? Quando é a gente que está passando a mensagem, a gente tem que sempre lembrar que a gente se comunica de duas formas principais, tá? Então, passa aí, Raul, o slide para mim. Pessoal, não consegui a outra foto ficou toda desconfigurada. Tá, então a gente tem duas maneiras principais de se comunicar, o ser humano, tá? A gente se comunica através da nossa linguagem verbal, que é tudo que a gente fala ou escreve, tá? São as palavras que a gente usa mesmo. E a gente se comunica através da nossa linguagem não verbal, que é todo o resto da nossa comunicação. Então, a minha mímica facial, o tom da minha fala, o jeito que eu imponho a minha voz, o meu ritmo, os meus gestos, né? A minha mímica facial, enfim, todo esse conjunto aí. E aí entra a forma como eu me apresento para o outro. Então, esse combo todo aí compõe a nossa linguagem não verbal, que é super importante, porque ela chega primeiro do que a linguagem verbal, né? Então, Exatamente. Antes de sermos ouvidos, nós somos vistos. A gente diz isso sempre a vocês aqui. Isso. E ainda, através da visão, a gente está comunicando também, né, com o outro. O que o outro está vendo diz alguma coisa a nosso respeito, inclusive na aparência, como Jéssica falou. Os gestos, a postura, a mímica facial e também a forma como eu uso meu cabelo, minha maquiagem, meus acessórios, minha roupa. Tudo isso está comunicando ao nosso respeito. E essa imagem vai provar como você consegue fazer uma leitura a respeito das pessoas só olhando. Tá? Então, aqui, ó. Então, eita. Eu cobri. Peraí, gente. Fiquem aí. Tira um print aí, Ram. Você não transmite muita confiança, ou a sua forma de se apresentar, enfim, não transmite essa mesma competência, essas linguagens se sabotam, tá? E aí, como a gente disse antes, o pessoal tende a acreditar mais na linguagem não verbal, porque instintivamente você acredita mais no que seus olhos veem do que no que os seus ouvidos ouvem. Se você liga para uma pessoa que você conhece muito bem, liga para sua mãe ou coisa do tipo, e pergunto, mãe, tá tudo bem? Como é que tá aí na quarentena, tudo? E ela diz, minha filha, tá tudo em ordem, tá? Eu disse, não, foi o que aconteceu, tá tudo bem mesmo? Porque você escutou da boca dela que tá tudo bem, mas o tom da fala dela deu a entender que talvez não estivesse tão bem assim, tá? E aí, colocando essa imagem aqui na tela para vocês, temos 4 candidatas a trabalhar para você. Vai ser sua funcionária. Quem é que você escolhe aí? Só de olhar, quem você acha que tem mais chance de passar nesse processo seletivo? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Esperar alguém digitar aí. Oi, Paixão. Paixão é o nome de guerra do senhor Rafael aqui. Para quem não sabe, a gente no Exército só se conhece pelos nomes de guerra, né? E Eita, o Rafael é um cardiologista. dá certinho. Mouzinho e Paixão. Já pensou? Só que tu usa leal lá, né? Eu uso leal.
Número 4, é isso aí, galera. Ó, por quê? Por que que a gente instintivamente acha que a candidata número 4 é mais preparada? Porque a linguagem postural dela está transmitindo para a gente muito mais interesse, muito mais vontade de estar ali, muito mais preparo mesmo. As outras estão Isso. comunicando desleixo, É como se ela preguiça, dissesse, eu tô aqui, eu quero lhe servir, eu desatenção. vou lhe entregar, né? O que você está precisando. A postura dela passa isso Exatamente. pra gente. Ou seja, a nossa imagem fala antes mesmo que a gente abra a boca. A gente ainda não ouviu essa candidata, essas candidatas, a gente não sabe qual é o real preparo delas, mas a gente tem uma Isso. inclinação a achar que essa quarta candidata tem mais a oferecer, porque é isso que ela está demonstrando pra gente através da sua postura. Exato. Nisso consiste a primeira impressão, certo, gente? A gente conversou um pouquinho sobre isso na nossa primeira live dessa semana, né? A Uhum. primeira impressão ela é importantíssima. Ela pode ser reformulada? Pode. Todo mundo aqui já deve ter trocado Primeira de percepção impressão. sobre alguém, né? A primeira impressão foi ruim e de repente melhorou, ou o contrário. Mas Isso. isso exige tempo, exige convivência, que são recursos que nem sempre estão à nossa disposição, né? Então, a primeira Exatamente. impressão, ela molda muito de como vai ser a nossa interação dali para frente. Talvez o E é muito entrevistador engraçado que, assim, escute mais essa quarta candidata, né? aham, e é muito engraçado, Rafa, porque a primeira impressão, ela muda, mas ela permanece no nosso subconsciente. Então, no primeiro Sim, deslize da pessoa, você está vendo? Eu sabia. eu bem que Eu sabia. já não entendo com a cara dela. Ela é assim mesmo. Então, você retoma aquela sensação. É como se ela ficasse guardada ali em algum lugar. E aí, no primeiro deslize que a pessoa dá, você vai e retoma aquele que você teve, aquela primeira percepção que você teve em relação a ela, né? Então, ela muda, mas ela Exatamente. não é esquecida, muitas vezes, tá? Então, a gente tem isso. E aí, é Perfeito. importante que a gente lembre disso o tempo todo, que a gente faz isso com os outros e os outros fazem isso com a gente, porque a gente esquece que esse é um processo de mão dupla, né? A gente tem Exato. plena e total consciência que a gente imprime essa primeira impressão nas pessoas rapidamente. E a gente esquece que as pessoas também fazem isso rapidamente com a gente. É um estalar de dedo, assim, né? Isso acontece muito rápido. A nossa primeira impressão aí leva pouquíssimos segundos para ser formada. Gente, só uma pausa aqui. Eu não sei se vocês estão percebendo, o formato dessa nossa live está um pouquinho diferente, né? Já está parecendo um pouquinho com a aula. Então, quem quiser aí separar um papel e canetinha, vai anotando, porque Sim, são informações valiosas que a gente está passando aqui, tá? A gente está usando, inclusive, alguns materiais que a gente só usa com clientes e a gente está compartilhando hoje aqui com vocês. Então, em alguns momentos vale mais a pena ouvir a nossa voz do que ver o nosso rosto. Escrevam aí o que vocês estão aprendendo hoje. E é como o Jéssica estava falando. Acontece em via de mão dupla essa comunicação. Se você está percebendo os outros também estão te percebendo. Seja o seu cuidado com a sua aparência, seja a falta dele, certo? E isso. por que que é desse jeito? Porque o nosso cérebro ele vem programado de fábrica para interpretar as situações, os objetos, as pessoas que se apresentam a nós numa fração de segundos. A gente bate o olho numa coisa e o cérebro toma uma decisão em segundos. Se eu estou caminhando na rua e eu me deparo com um beco escuro e um caminho iluminado, quanto tempo eu levo para decidir que é mais seguro ir por aqui, ir pelo caminho iluminado? Isso. E por Nada. que, e por que que a gente toma essa decisão rapidamente assim? A gente tem em nossa mente um banco de dados que a gente forma ao longo da vida, que traz símbolos, situações que a gente interpreta, tá? Então você interpreta que no beco escuro é mais perigoso porque você lembra que um colega seu já foi assaltado ali, que uma amiga sua foi agredida, que no filme o vilão se esconde naquele beco escuro, e aí por isso que ao ver um beco escuro rapidamente você interpreta aquilo ali como perigo, né? E uma rua iluminada como sendo algo mais seguro para si. Aí você toma a sua decisão baseada nesse histórico aí, nesse HD que você tem na mente, nesse banco de dados, né? Exato. Nem sempre, aliás, quase nunca, tá, gente? Isso é baseado na racionalidade. A gente não para
para tomar consciência desse mecanismo. Isso não é um o processo cérebro consciente. não é um processo consciente. É o cérebro fazendo isso instintivamente, né? Hoje em dia, a gente é muito estimulado a questionar essas nossas percepções que afloram naturalmente dentro da gente. Mas isso é um movimento completamente antinatural. Isso, contrário. Foi esse instinto que levou à sobrevivência humana e de outras espécies até. Você acha que quando uma ovelha se depara com um leão, ela fica pensando, será que esse leão é bonzinho? Será que ele já comeu hoje? Ele não vai ter interesse em me caçar? Pode ser que eu esteja julgando, né, o leão. Eu não vou ser preconceituosa. Gente, ela É tipo reage. perna, né? Corre. É que eu quero, entendeu? E da mesma forma é a gente reage. É óbvio que nós temos muito mais consciência do que um animal, sem dúvida. Então, nem sempre nós vamos verbalizar essas nossas percepções. A gente tem maturidade para filtrar o que é prudente ou não. As pessoas mais maduras, na sua maioria, tem um filtro entre o que pensam e o que deixam sair pela boca, tá? Isso, exatamente. É importante exercitar isso também. O que deixam sair pela boca ou o que fazem, né? A partir de uma percepção. Mas o importante é que isso acontece. Acontece. Você faz isso e os outros fazem com você, certo? É muito engraçado que quando a gente vai palestrar sobre isso, enfim, quando vai atender alguém, muita gente, por esse processo cultural que vem acontecendo mesmo, tenta resistir ao que ela primeiro pensa, assim, né? E você vê que a pessoa fica hesitando em dizer o que ela realmente pensa, mas é real, não adianta fugir. E é bem assim, colocou aí esse slide, né? Tem 2 presentes. Um embalado aí de qualquer jeito e outro muito bem pensado, né? Embalado com carinho. E aí, se você coloca um pedacinho, mas vocês conseguem ver, né? Que é uma embalagem bonita, com um laço vistoso, né? E o outro é meio... feito de qualquer jeito. E aí, se a gente perguntasse para vocês que presente vocês preferiam, o de cima ou de baixo? Se vocês tivessem que escolher sem saber o que tá dentro, tá? Vocês preferiam o presente de cima ou o presente de baixo? Vamos ver. É muito. Eu acho que tem um delay na live. Tem. Né? Mas já começaram a responder aqui. O de baixo. Esse pacote bagunçado parece uma encomenda. Oh, meu Deus, o correio faz justamente isso com as nossas encomendas. Né? Todo mundo tá dizendo o de baixo, né? É muito engraçado isso, porque... Isso. É muito engraçado isso, porque é assim, quando a gente bota esse slide, todo mundo diz na hora, o de baixo. Aí, vez ou outra, aparece alguma pessoa, alguns segundos depois, dizendo mas talvez o de cima tenha sido embalado por uma criança, com muito carinho, é só porque ela não sabia fazer. Aí você vai tentar construir todo um processo ali. Você vai tentar explicar o seu processo. Não é o que você pensa, sabe? Isso. Não é o que você pensa de imediato, tá? Foi bem o que... Eu não sei se quem tá aqui assistiu minha live com o Melk, mas é isso. O que é bonito atrai sem precisar de discurso. O que não vai precisar de toda uma narrativa para embasar o porquê daquele presente. Realmente, se fosse o meu filho que tivesse embalado aquilo e eu soubesse e tal, eu ia dar o maior valor, mesmo a embalagem estando horrorosa. Mas existe toda uma explicação por trás, não é aquela coisa, bati o olho e percebi. Todo mundo vai preferir o presente de baixo, né? Disseram aqui, talvez tenha até um iPhone no de cima, mas não temos interesse em descobrir. É exatamente isso. Isso. É justamente isso, gente. O objetivo desse slide é que vocês percebam que uma embalagem bonita nos leva a pensar que o seu conteúdo também tem mais valor. Que a oferta dentro daquela embalagem é melhor do que a outra oferta, tá entendendo? É isso que a gente interpreta aí. O que é que a gente pensa quando a gente olha para esse segundo presente? Alguma pessoa gastou tempo para embalá-lo, alguma pessoa se dedicou a tornar aquela embalagem preciosa, bonita,
Então, provavelmente, o que tem dentro dessa embalagem também é muito valoroso, bonito, precioso, certo? A gente faz isso com os objetos e a gente faz isso Isso, com as pessoas. exatamente. Então, vejam aí, nesse slide a Já gente quando tem. eu saio, tu consegue continuar falando? Ah, eu acho que não soma a sua janelinha, não. Fica pausada, é? É, tenta aí ver. Vamos ver. Porque eu vou editar esse slide que ninguém tá conseguindo ver. Voltei, deu Pau- certo? Pausou, eu saio também quando tu sai. Pausa para todo mundo, né? Isso. É, gente. Então Mas vão ficar alguns tudo bem. slides cobertos, tá? Vamos voltar aí, tá? Então, a gente tem nesse slide aí a mesma mulher apresentada de maneiras diferentes. Então, a gente tem ela no primeiro quadro aí, com uma camisa xadrez, uma calça jeans, e em seguida com um conjuntinho, uma blusa azul claro por dentro. E é muito interessante que, embora seja a mesma pessoa, a gente tem uma percepção completamente diferente delas, tá? A gente entende que na segunda situação, a pessoa tem muito mais a nos oferecer. E aí, por causa disso, a gente se inclina mais a ouvir o que ela tem para dizer. Isso acontece o tempo todo. Na segunda, da mesma forma, isso acontece tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, tá? E aí a gente tem essa mudança brusca aí da percepção que a gente tem a respeito dela. Mas percebam também que elas mesmas mudam de postura na situação aí, né? Porque a percepção que elas têm a respeito delas muda também, tá? Justamente. Mesmo as pessoas mais desavisadas nunca saem de casa sem dar uma olhada no espelho, né? Se quando a gente olha no espelho, a gente gosta do que tá vendo, a gente vai reagir àquilo. Como a gente se vê, a gente se sente, como a gente se sente, a gente se comporta. Então, se eu tô vendo uma pessoa que cuidou do cabelo, escolheu uma roupa no capricho e tá se sentindo confortável naquela aparência, geralmente eu me comporto como? Com confiança, peito aberto. Olha como essa Isso, você cintura da chega mulher na fica festa mais bem, você ereta. entra na loja ok, né? Tá mais confiante aí. Você conversa olhando no olho, né? Como isso é importante, olhar no olho. E já quando a gente olha no espelho e não gosta do resultado, acordei em cima da hora, escolhi qualquer roupa, meu cabelo tá sujo, não deu tempo de fazer maquiagem, a gente sai de casa murcho, a gente não quer encontrar com ninguém. Se a gente encontra, a gente fica evitando Tenta contato desviar, né? visual, né? Evitando contato visual, minimizando o tempo de interação ao máximo. Então é isso, a nossa imagem afeta o nosso comportamento e aí isso também vai afetar o outro. É óbvio que ele é afetado pela forma como nos vê, mas também pela forma como nós nos comportamos diante dele, né? E é por isso que a Exatamente. imagem é tão importante, certo? E aí, Exatamente. continuando a falar sobre a comunicação através da imagem, a gente está falando o tempo todo sobre códigos, certo? Como já Isso. disse lá no começo, a gente se comunica de duas maneiras: a verbal e a não verbal. Na comunicação verbal, esses códigos são as palavras, certo? Isso. Existe Então, todo um cada. significado atribuído a cada palavra e a gente vai escolher aquelas que comunicam o que a gente quer dizer. Né, Jé? Exatamente. Então, com palavras, isso aí é um pouco mais fácil da gente explicar, porque a palavra você abre o dicionário lá e ela tem um significado pré-definido, né? Muito embora a gente possa ter umas variações de acordo com a região e tudo, mas existe
ali um significado atribuído àquela palavra. Na nossa linguagem não verbal, a gente tem também esses códigos que a gente vai assimilando ao longo da vida, tá? E não adianta tentar fugir deles, é o que acontece. Então, por exemplo, um chinelo é entendido como um calçado voltado para o lazer, para o descanso, né? Para uma situação mais relaxada. Um sapato social masculino, por exemplo, é lido como um sapato para festas, para trabalho, para situações mais formais. Então a gente tem esses códigos. Você não vê ninguém entrando dentro de um fórum ou num casamento de chinelo, tá? Exatamente, Jé. E perceba que não sou eu quem escolhe qual o significado atribuído àquele código, né? O que é que ele simboliza e representa. Ele simplesmente é. Eu não posso, de repente, decidir que chinelo é adequado, é chique, e eu vou para um casamento com aquilo. Ninguém vai entender o que você está falando. Por mais que você decida, eu agora acredito piamente que um chinelo é símbolo de elegância. Exato. Aquela linguagem é só sua. Ela não vai comunicar com mais ninguém dessa forma. É a mesma coisa de eu tentar falar alemão com uma pessoa que só entende inglês. Não vai funcionar. Certo? Exato. As palavras estão tentando fazer isso. O que, é que a galera está tentando fazer? Atribuir significados outros às palavras e transformar um vocábulo em racista por si só. Né? Isso, eu estava vendo os posts de Raul, né? Falando disso, Raul Martins. Falando pessoal, disso. É isso, é impressionante. Faz isso, né? Denegrir agora virou uma palavra racista. Mas não é. Não é, ela não é. Porque se você for no dicionário, ver o que ela significa, se você pesquisar qual é a raiz daquela palavra, de onde ela veio, a origem, não tem nada a ver. Exatamente. A mesma coisa acontece com os códigos visuais, tá, gente? Isso. Existe no imaginário, no inconsciente coletivo, associações já a esses códigos que a gente vai apresentar a vocês. Não sou eu quem decido o que ele significa. Essa associação, ela mora no nosso inconsciente, ela já está bem consolidada, certo? E o primeiro código que eu vou apresentar para vocês são justamente as cores. As cores, né? É muito interessante porque esse é o primeiro código que a gente lê ao ver um objeto ou uma pessoa. Eu tenho certeza que quando a Raíssa abriu a câmera aí para começar a live, que vocês viram ela com essas cores, vocês não associaram nada a tristeza ou coisa do tipo, porque tristeza é um sentimento que não casa com cor, né? A gente pensa em tristeza, a gente pensa em cinza, preto ou qualquer outra cor dessa. Muito pelo contrário, a gente associa sentimentos alegres às cores. E aí, pensando nisso, tem essa imagem que a Raíssa está em cima aí também, mas dá para vocês terem a ideia. Se eu perguntasse a vocês quem é o homem de negócio, é o cara de terno amarelo ou é o cara de terno preto? Né? Quem é que vocês acham aí que é o homem de negócio? E aí, galerinha? Quem é o lobo de Wall Street? É o cara de amarelo ou o cara de preto? Exato. Perceba que eles estão vestidos com as mesmas linhas, mesmo tipo de roupa, né? Que é um terno. Mudou. A única coisa que muda aí é a cor, tá? Não tem nenhuma outra diferença de volume, de linha, de textura. Enfim, cor. Mudou a cor, a percepção a respeito dessa pessoa mudou completamente. O cara de terno amarelo não é um homem de negócio. Ele é um cara mais usado, talvez um modelo. Você vai pensar logo que aquela foto ali foi feita num editorial de moda. Porque a cor está comunicando antes do que o próprio terno. Certo? Mas nesse caso da tristeza, se não seria diferente para algumas cores coloridas, eu sempre associo o azul à tristeza também. Depende do tom do azul, né? Especialmente se falando de azul. Qual é? Azul é realmente uma cor associada à água, né? Então tem aquela... Talvez você pegue um azul mais claro ou um azul mais escuro. Mas um azul royal você não vai associar a tristeza. O azul da bandeira ali. Tá? Então tem um tom, né? Mas certo? Então, gente, cores são códigos. As cores, cada uma tem a sua psicologia. A gente aborda isso na nossa aula, a magia das cores, para que vocês entendam qual é a comunicação da cor que vocês
usando. Diga. Estão dizendo que o terno amarelo aqui lembra o Máscara. A gente associa, Lembra, né? verdade, o Máscara, boa. Uma pessoa Exatamente. bem reverente, né? Porque é isso que o amarelo comunica. Alegria, Exatamente. reverência, energia, certo? Então, as cores têm cada uma a sua psicologia. E elas, por si só, são códigos visuais que já comunicam alguma coisa Isso. para quem tá vendo, certo? Isso, e é como já estava dizendo, a gente aborda muito isso na aula. Quem já assistiu a aula pode testemunhar e tá de prova. A gente fala muito dessa parte de psicologia das cores na aula, né? Que é o que a gente estava comentando aqui com Hannah, que é da pergunta de Hannah. E a gente fala também do impacto da cor na nossa imagem, tá? E no e-book que vai chegar na segunda-feira, né? Como bônus para quem comprou a aula, esses assuntos estão ainda mais aprofundados e exemplificados, tá, gente? Então, ter domínio sobre a ferramenta cor é ter mais domínio sobre a sua própria comunicação. Quando você entende o que cada cor comunica e como elas se relacionam entre si, você é capaz de reforçar, atenuar, minimizar ou ampliar certas percepções da sua própria imagem, certo? Mas, para além da cor, nós temos outros códigos que comunicam na nossa aparência, certo? Isso. Que são as E linhas, aí? as formas, as texturas e os materiais. Exatamente. Então, olhando para esse sapato, quem é que vocês acham que. Qual desses sapatos vocês acham que vestiria a menininha, a mocinha do filme? O branco ou o vermelho? Enquanto vocês Só estão aproveitando pensando aí. enquanto vocês. A gente pode assistir a aula baseada na nossa disponibilidade ou tem a hora certa. Qualquer hora que você quiser e quantas vezes quiser durante 6 meses, tá? Gente, não é um curso, certo? É a aula Magia das Cores, que já está disponível. Assim que você adquire o produto e o seu pagamento é compensado, a aula já está disponível para você assistir. Assistida a aula, você vai poder aprofundar o que você ouviu ali no e-book, que é um material de apoio, certo? E você vai ter um mês de interação com a gente no grupo do Telegram, para que a gente tire dúvidas, para que a gente confira o progresso de vocês, tá certo? Estão perguntando É qual o isso. objetivo do grupo do Telegram. É um contato mais direto e também a gente, com as experiências que a gente tem em análise cromática em turma, né? Claro que é uma turma reduzida da análise cromática, a gente vê que a troca entre as participantes é muito enriquecedora também. Então, vocês vão Sim. poder trocar entre vocês e a gente vai poder opinar também. Então, talvez alguém mande uma foto e aí você vai começando a se inspirar para começar suas próprias combinações. E aí a gente vai ter essa troca aí durante um mês para tirar dúvidas e tudo, tá? Vai Joia. ser Um online. monte de gente aqui já respondeu branco, 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 branco. Isso. Justamente, Então né, gente? a mocinha do filme usa o sapato branco. Por quê? A gente tem nele elementos que levam a essa associação. É mais romântico, tem renda, tem material natural, que é a corda, né? Tem a cor branca, que traz essa ideia de pureza, de sensibilidade, né? De mais feminilidade e tudo. O sapato vermelho é o sapato da vilã, né? Com linhas retas, tudo muito pontiagudo, uma cor que alerta para o perigo. Então a gente faz essa associação imediata, né? O verniz, né, que é um material mais ousado, né, tá associado ao universo sensual, né? Então, ele não vai ser usado pela mocinha. Mas percebam que tudo aí está comunicando. A cor, o material, as texturas, as Isso. formas, as linhas, certo? Esses códigos estão em todas as nossas escolhas. E uma coisa bem interessante que Jéssica falou aí sobre a vilã estar associada a essas linhas retas e a esses ângulos. Felipe te ama, Jéssica. Você é muito linda. Oi, fofo. E aí eu coloquei aqui nessa Oi, imagem, a amor. percepção ela é completamente instintiva. As duas figuras de cima são duas vilãs consagradas, né? Cruella e Malévola. E a gente observa nela linhas que se repetem na própria natureza. Então, o dente do tubarão, o espinho, eles são o quê? Pontiagudos. E aí eu tenho nas Isso. vilãs o chifre, o rosto bem anguloso no queixo, na maçã, né? Percebam que
As princesas da Disney já são retratadas com formas muito mais ovaladas, curvas, suaves, né? Até as cores são mais suaves, é por isso que tem mais princesa da Disney galeguinha, a vilã é quem tem o cabelo escuro, porque é o contraste alto. Isso por causa da percepção dos códigos, tá? Que é muito mais instintivo do que racional. Ah, não pode ter uma mocinha com contraste alto. Pode, Branca de Neve tem o contraste alto, né? Isso. Mas é a percepção de cara, assim, entendeu, gente? Dos corpos. E é matemática, né? Porque Branca de Neve é toda redondinha. Aqui tem o cabelo mais redondinho, tem um lacinho aqui em cima, então eles fazem essa compensação. No trânsito, as placas que fazem com que você tenha mais, que precisam que você tenha mais atenção, são todas com pontas, retas e pontas. Então a placa de pare ali, aquele, né? O hexágono ali, o octógono, o triângulo, né? o Amarelo. triângulo. Então, assim, são todos placas com linhas e pontas, né? Que remetem a esses elementos da natureza que indicam perigo e que indicam também que você precisa ter atenção, né? Isso. É isso que acontece. E aí. Então, gente, a gente vai reunir esses elementos, tá? Esses códigos agora, para exemplificar para vocês brevemente, ao vivo aqui, um estudo de caso, tá? A gente escolheu uma pessoa para fazer um estudo de caso aqui, uma pessoa bem conhecida do público, a dona Camila Coelho. Exatamente, tá? Então, acho que todos vocês conhecem, né? Camila Coelho. Ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos há muitos anos e que começou na internet, a aparecer na internet, falando sobre questões femininas, principalmente maquiagem, nessa parte de beleza. Ela tinha um blog chamado Super Vaidosa, o nome do blog, em que ela dava dicas de maquiagem. E aí, Camila trabalhava nos Estados Unidos, numa loja de departamento, acho que era Macy's, no stand da Dior, tratando já com maquiagem, né? De venda com maquiagem. E aí ela colocava lá no blog dela, no YouTube, vídeos com produtos acessíveis, na maioria das vezes. Então, eram aqueles produtinhos de farmácia, de supermercados, baratinhos, né? E aí ela tinha um público ali que ela foi conquistando e que foi aumentando. Depois começou a parte de Instagram, ela foi crescendo, né? Atualmente ela tem mais de 9 milhões de seguidores. Acho que ela tem uns 9 milhões de seguidores. Ela tem um público enorme, ela é gigante na internet. E o caso dela veio, né, para vocês, é que a gente selecionou ela porque ela fez uma transição na carreira dela através da imagem muito interessante. Ela é uma das brasileiras que a gente deve ter muito orgulho. Tem gente que fala mal dela, eu vou dizer depois porquê, mas eu admiro muito Camila porque ela foi uma das poucas pessoas que soube fazer uma transição tão interessante na carreira dela, assim, de uma forma tão estratégica, né? Eu vou colocar aqui algumas imagens do antes dela pra gente analisar, certo? Tá. Então, essa era a Camila antes, né? Na época que ela falava no blog de maquiagens baratinhas. Então, vejam aí que as maquiagens eram maquiagens mais exóticas, um pouco mais exageradas, mais marcadas, tudo. E Camila apresentava um estilo sexy, né? Então, ela tinha ou mini comprimentos, ou muito decote, um material um cabelão, renda, né? cabelão, era né? mais comprido, era bem com ondas. ondulado. Isso. Ela usava muitos elementos do universo sexy ao mesmo tempo. Então, percebam aí nas roupas, né? É justo e também é decotado, e também é curto, e também tem cores ousadas, é tudo ao mesmo tempo. Ela né? somava então, ela todos os itens, né? Dava um cheque ali em todos os itens da lista. Ela tinha um visual um pouco mais caricato. Mesmo assim, ela cativou um público gigantesco já nessa época. Ela construiu um público grande. Ela tinha um canal no YouTube enorme e quando ela entrou quando na ela plataforma... falava mais sobre maquiagem, né? Isso. Na verdade, ela falava também de cabelo muito, né? E o público dela era tutorial, né? De beleza. Isso. Era aquele público, assim, que ela indicava um produto e o produto esgotava, assim. Era um produto de $10, de $5. Eu lembro que ela indicou uma vez um creme de cabelo. Aquele verdinho que até você comprou quando foi na lua de mel. Lembra que eu disse, Raíssa, compra esse que tá bombando. Um de crescimento, era Crespelo, acho o nome, alguma coisa assim.
E falou desse do Silicon Mix. Menina, esgotou quando eu fui em Orlando esse negócio. A moça disse, olha, tudo que é brasileiro chega aqui querendo esse negócio. Foi uma blogueira de vocês aí que indicou. E ela tinha esse público bem cativo, mas sempre num público assim, BC, sabe? Era por classe média ali. Ela não tinha um público que ela tem hoje, né? Isso. E E aí ela aí, resolveu fazer uma transição, gente. Ela resolveu que ia alçar novos voos, mudar um pouquinho na carreira dela. E para isso, acompanhou-se uma mudança de imagem muito grande. Então, aqui é o depois, ó. olha, olha como a gente consegue identificar ainda elementos do estilo que Do ela, do estilo né? dela, né? Mas mudou a forma de apresentar esse estilo completamente. Ela refinou o estilo dela, né? E aí, nesse refinamento, foi que aconteceu a migração de público dela. Então, ela passou a frequentar os melhores hotéis do mundo, ela passou a estar na primeira fila de desfile de alta cultura, ao lado de nomes relevantíssimos no mundo da moda, né? E isso aconteceu através de um reposicionamento dela. Então, Camila começou a falar de marcas mais prestigiadas e ela mudou a forma que ela se apresentava. Então, a primeira coisa que ela fez foi cortar o cabelo, assim, ela cortou mais de um palmo de cabelo. Então, um cabelo bem mais reto, né? Que passa mais essa ideia de mais força, de mais Modernidade. modernidade, né? Refinamento mesmo ali nas roupas. Então, veja que todas as roupas que a gente colocou aí ainda contém o estilo sexy, né? Que é o estilo dela. Então, ali ela tá com o macacão, tá toda coberta, mas o macacão é de couro, a blusa tem uma certa transparência, né? E aí, quando ela tá usando o comprimento mini ali de azul, ela tá com um blazer por cima para dar uma quebrada nisso. Então, refinou. A maquiagem dela mudou completamente, né? Uma maquiagem muito mais. Isso é matemática, tá, gente? Me Isso. perguntaram hoje na caixinha o que é essa matemática que vocês tanto falam. É isso aí, ó. Antes ela não dosava, ela ficava caricato porque ela botava o peso inteiro dela de um lado só da balança. Agora ela raciocina a imagem dela. Ela pensa, o que é que eu quero transmitir ao mesmo tempo? O que é que eu quero transmitir? Como eu quero ser percebida? Mas também quem eu sou. Ah, eu sou uma menina que ainda gosta do universo sexy, mas eu quero ser percebida como alguém elegante, moderna. Isso. Então eu vou Até porque, equilibrar elementos desses dois universos. até porque, Raul, uma pessoa como ela que vive com a vida bem exposta, porque a gente já tem certa exposição aqui, mas a gente dosa muito o que a gente mostra. Uma pessoa no patamar que ela tá, compartilha muito realmente de quem ela é e da vida dela na internet. Então, se isso aí não for autêntico, se não for realmente o estilo dela, ele se torna insustentável em determinado momento da vida. A pessoa não consegue segurar, né? Exatamente. Tem que ter a essência dela ainda ali para que seja justamente sustentável. Mas ainda assim é estratégico. É possível ter as duas coisas, tá? Essência e estratégia. Isso chama inteligência. Isso. É realmente um caso de muito sucesso de reposicionamento de imagem. É óbvio que o público dela mudou. Algumas pessoas continuaram acompanhando porque já gostavam dela, né? Já tinham afinidade Isso. pela pessoa de Camila. Outros ficaram órfãos porque não se identificavam mais com aquele estilo de vida, não podiam mais bancar as coisas que aquela Isso. blogueira Não conseguiam mais sugeria. chegar perto, né? Ainda assim, ela fica como uma inspiração para muita gente, né? Então, eu cobri aqui, né, o antes e o depois, mas eu não vou editar essa daqui, não. Baseado no É. que vocês viram, né? Nesse antes e nesse depois. Qual das duas mulheres aí retratadas vocês acham que fecharia uma parceria com a Lancôme? Né? Quem a Lancôme se interessaria para assinar um batom? É isso, entendeu? Quando a gente pensa no que a gente quer, a gente está fazendo uma escolha. A gente abre mão de algumas coisas para conquistar outras, para chegar mais perto de certos objetivos. Camila Isso. era desde o começo uma mulher de muito potencial, sempre se mostrou empreendedora, sempre se mostrou. Isso. Ela é muito empreendedora, né? E ela tem um marido ali do lado que ajuda ela. Então, assim, foi uma mudança que, com certeza, ela encabeçou, mas que não veio, que ela não fez sozinha, né? Tem gente por trás
dessa mudança dela, Sem assim como dúvida. tem de Manu Gavassi, que o pessoal estava falando aqui. Ela fez. A estratégia dela pro BBB foi incrível, assim. O Instagram dela, você olha, você vê que ela pensou Em tudo, todos os tudo que ela entrou detalhes. ali. Em todos os detalhes. E não há demérito nenhum nisso, gente. É você Não, usar pelo a contrário. comunicação da sua imagem a seu favor. Em vez dela estar se sabotando, ela está te aproximando do teu objetivo, seja ele qual for, certo? É exatamente É esse, a tecla que a gente vem batendo, né? Imagem é ferramenta na comunicação. Ela isso. é uma E é esse o ferramenta e papel da quem sabe consultora de utilizar, imagem, né? Te ajudar a entender qual é o seu objetivo, porque muitas vezes até isso está nublado na nossa cabeça, né? E é por isso que a gente sempre fala por aqui que é importante enriquecer o imaginário, é importante melhorar o seu domínio sobre a linguagem, porque é mais fácil conseguir expressar sem palavras aquilo que você consegue colocar em palavras. Então, uma vez que você consiga definir quais são os seus objetivos, o papel da consultora é te ajudar a alinhar a sua imagem, a sua essência e esse objetivo final, para que tudo esteja alinhado. Então, é mais ou menos isso aqui. Quem você é, como você deseja ser percebido e como os outros te veem. Existe um ponto perfeito. ótimo que está bem ali no meio, onde todas essas esferas se integram. Né? Isso é Exato. ter uma comunicação estratégica. Isso é ter uma imagem persuasiva, ou seja, uma imagem que te aproxima dos teus objetivos de comunicação, certo? E é esse o nosso papel aqui, ser ponte. Ser ponte para que a essência de vocês, a identidade de vocês, se traduza do lado de fora, para que vocês sejam percebidos da maneira que vocês querem. E uma das ferramentas para Exato. fazer isso, como a gente mostrou aqui, são as cores. Não dá para ignorar. Cor é ferramenta, cor comunica e cor pode te ajudar a chegar nesse pontinho aí do centro. Perfeito. E é muito interessante que a gente tem uma ideia de que a gente precisa fazer essa transição assim, né? No instalar de dedos. E isso aí é uma construção, né? Quando você quer mudar a sua imagem, redirecioná-la, você constrói uma nova imagem. Então, o primeiro passo para isso é ter conhecimento. Então, você precisa ter conhecimento das ferramentas, porque senão sai comprando à toa, não vai adiantar. Você vai gastar dinheiro e vai continuar no mesmo lugar. Então, é como qualquer investimento que você vai fazer. Você precisa estudar antes de investir. E aí, tendo conhecimento, você parte para a ação, né? Também não adianta ter o conhecimento e ficar parado. A gente precisa associar essas duas coisas. A aula que a gente está entregando a vocês dá o conhecimento necessário para que vocês tenham domínio sobre a ferramenta cor, que, como a gente falou aqui, é uma ferramenta muito importante na construção da imagem, né? Então, a Manu Gavassi mesmo, a sombra ali que ela está usando, as cores que ela está usando, tudo muito bem pensado, aí arquitetado. E aí você ter conhecimento disso vai te colocar ali em cima do primeiro degrau da escada, tá? Na reconstrução, na construção de uma imagem. Perfeito, Jajé. Exatamente. E aí, o grupo do Telegram, gente, é justamente para isso, como Jéssica ia falando, né? A aula vai te passar o conhecimento e o grupo do Telegram é para que a gente vá checando como vocês estão colocando esse conhecimento em prática. Então, a gente pensou em tudo, realmente. A gente pensou numa assessoria completa a vocês, onde a gente está entregando a ferramenta e vai acompanhar vocês no uso dessa ferramenta. Gente, por R$ 29,90. Vocês não vão Isso. encontrar isso em lugar nenhum. Exatamente. Me perguntaram, a gente vai ter acesso direto a vocês? Veja, se a gente estivesse entregando o nosso serviço, né, um acesso direto, individual para cada um de vocês por esse valor, é porque o serviço da gente não prestava, porque ninguém tem o Não. valor desse serviço, não existiria. Mas podem ter certeza que no grupo a gente vai dar o maior suporte que a gente puder dar para vocês. A interação entre vocês, podem ter certeza, também vai ser muito enriquecedora, porque às vezes a gente quer dar o primeiro passo e está faltando um pouco de coragem, a opinião do outro ali ajuda a gente. Então, a gente vai estar disponível ali, vamos estar interagindo com vocês durante todo esse mês, proporcionando essa segurança que vocês precisam para dar os primeiros passos nessa caminhada aí mais colorida, tá? Exatamente, gente. Agora sim, o carrinho fecha à meia-noite. Isso. Passadas essas 3 horas aqui, perdeu. Balbal.
Hoje à meia-noite o carrinho tá fechando. Como eu expliquei na live de ontem, não sei quantos de vocês assistiram. A gente abriu o carrinho na segunda-feira à noite, né? E aí o volume e a demanda, graças a Deus, foi maior do que a gente esperava. E é a nossa primeira turma, então a gente não quer ter um volume muito grande a ponto da gente não conseguir dar conta, né? A gente quer testar isso aí. E aí, para garantir que todo mundo vai ter a atenção que merece ter, né? Que vai funcionar tudo direitinho, a gente não vai sobrecarregar o negócio. Então, quem quiser tem que correr, porque até hoje não tem desculpa para ninguém perder, tá? Dá super tempo, é rapidinho, em 2 cliques você compra lá. Não tem desculpa, isso é o preço de um lanche. Você consegue até cartão emprestado com um amigo ou com Estão sua perguntando mãe aqui, para é fazer essa compra. R$ 29,90, gente. R$ 29,90 o preço da aula, tá? R$ 29,90, é isso mesmo, tá? Quem A quiser gente tá comprar, entregando o link tá. muito. Como Jéssica falou, nós temos completa noção do valor do nosso serviço, do valor do nosso conhecimento. E para fazer uma consultoria com a gente, seria uma consultoria individualizada, particular, seria outro preço, obviamente. Mas a gente está entregando muito por R$ 29,90. Muito mesmo. Não tem o que pensar, não. É meter o dedo e comprar essa aula e ganhar todos os bônus Isso. que vêm com ela. Como a gente está falando, o carrinho fecha hoje. Depois disso, a gente não tem planos de vender essa aula novamente. Muito menos por esse valor. Muito. Se Isso. aparecesse novamente, não vai ser por R$ 29,90, tá, gente? Porque foi realmente assim um presente para vocês. É o nosso primeiro produto sobre um conteúdo que a gente se interessa e acredita muito. A gente realmente acredita na cor como uma das principais ferramentas de comunicação através da imagem. E a gente está entregando para vocês o nosso melhor. Exatamente. Estão perguntando aqui, como é que eu faço para comprar? No perfil de Raíssa ou no meu perfil tem o site lá, vocês vão clicar e já vão direto para a página de venda, tá? Então o site bota aí, Rafa, por favor. O site é sorella.co, sem o M no final, sem, não é com não, é .co. E aí você entra lá, tem todo o descritivo da aula, tem a opção de compra, você compra e tá tudo certo. Não tem dificuldade, se tiver qualquer coisa é só mandar no Instagram da Sorella que a gente tá assessorando, mas tá tudo certo. E quem pagou o boleto, como eu falei no começo da live, vou repetir agora. Quem optou por fazer o pagamento em boleto tem que ter um pouquinho de paciência, porque o seu banco pode demorar até 2 dias úteis para informar o pagamento à plataforma, tá? E aí o pessoal da plataforma, assim que recebe a confirmação do pagamento, libera o acesso através do e-mail. Manda um e-mail para você liberando o acesso. Mas quem comprar até hoje à meia-noite e gerar o boleto, pagando, vai ter acesso à aula. Só se esquecer de pagar, que aí não tem jeito, tá bom? Então é Isso, isso, gente. Bárbara, Nosso corram. recado para vocês hoje à noite era esse. Mandem, avisem as amigas de vocês para que ninguém perca essa oportunidade. Tá de ouro mesmo. Para que ninguém deixe passar a chance de ganhar essa ferramenta, de ganhar essa oportunidade, de dar o primeiro passo na construção de uma imagem mais autêntica, mais interessante, mais bonita mesmo, tá? Por R$ 29,90 e só até hoje. E também, gente, enviem essa live. Enviem essa live pro pessoal. Isso. Vai ficar salva aqui no meu perfil por 24 horas só. Depois some, tá? Porque só essa live aqui já foi um presentão, né? Fala sério. Foi muito boa, não foi? Eu achei ótima. Eu também, eu também. Mas com Se eu certeza. fosse a Raíssa, que eu me lembro, antes de fazer consultoria, eu ia amar ter acesso a um conteúdo como esse que a gente entregou hoje aqui, de graça, no Instagram, no meu celular, na Isso. palma da minha mão. Então, avisem a quem vocês gostam, as suas amigas, as suas mães, irmãs, enfim, que isso aqui está disponível e que a aula da gente sobre cores, esse primeiro código na nossa comunicação visual, também está disponível só até hoje, à meia-noite, no site sorella.com, tá certo? Isso. Gente, eu quero agradecer muito a quem já comprou e ao pessoal da turma que já assistiu, que está dizendo que gostou. Muito, muito obrigada pela confiança no nosso trabalho. A gente está muito feliz com o engajamento de vocês nesse primeiro produto online aí da gente. Muito obrigada, de verdade, né, Rafa? Exatamente. Eu fiz um post mais cedo falando sobre a nossa felicidade, realmente. É a nossa primeira turma. E com 3 dias de carrinho já são centenas de alunas. Então a gente realmente não podia estar mais agradecida, mais feliz.
E a gente vai entregar para vocês. Vocês também vão ficar super agradecidas, super felizes por terem tomado essa Isso. decisão. Vai ser maravilhoso essa experiência juntas, com certeza. Tá, olha o tempo aí, só para não cair a live, porque tem mais uma pergunta, eu queria responder, mas não sei se dá tempo. 53 minutos, corre aí, vai. Tá. Então, perguntar aqui, vai ter ajuda de acordo com nossa cartela de cores? Veja, a aula não aborda as cartelas, tá? É uma aula referente à cor. A gente tem planos futuros de lançar aulas específicas relativas à cartela, mas não é uma coisa que está acontecendo agora. É uma coisa para o futuro. A aula é referente à cor. Para quem já tem a cartela, você vai associar essas duas ferramentas. Então, a gente vai ensinar a combinação de cor e você vai aplicar ela à sua cartela. Sempre que a gente falar na aula, por exemplo, combinação de verde com azul, aí você vai aplicar os seus verdes e os seus azuis. Então, são ferramentas que você vai associar, tá? Mas a aula não aborda as cartelas. É exatamente isso. Acho que é isso. Tata falou aqui, já estou super satisfeita só com a aula. De fato, gente, R$ 29,90 a aula já estaria assim... Baratíssimo. Barata, só a aula. E a gente ainda tá dando muito mais, né? Então... Quem não sabe da cartela, gente, não precisa se preocupar. Não precisa da cartela. A aula vai servir para você perfeitamente. Quem já fez análise... Para quem já sabe as suas cores, você vai tirar ainda mais proveito da cartela. Para quem ainda não sabe as suas cores, você já vai começar a sensibilizar o seu olhar para a cor, entender melhor como ela funciona em você, umas com as outras. Então, você já vai dar um passo importante em direção a ser uma pessoa mais colorida, interessante, bonita, né? Isso. Quem já fez análise de coloração pessoal e usa a cartela e usa o círculo cromático, a aula é válida, é super válida. Porque a gente aborda a teoria das cores, psicologia das cores, o círculo cromático e combinações fora do círculo aí para vocês também, tá? Então vai ser um somatório muito bom. Acho que é isso, bom, vou gente. comprar. Muito bem, Cá. Comprem bastante. A gente quer ver o nosso sininho apitando aqui com as compras de vocês, porque cada aluna é uma comemoração, tá? Isso. Então é isso por hoje, né, Jaime? Exatamente, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Tenham uma boa noite. Aproveitem aí, corram. Qualquer dúvida, a gente vai estar online aqui para ajudar vocês, tá? Mandem no Instagram da Sorella, porque no nosso pessoal, às vezes, ele mistura com a resposta do pessoal para outras coisas. Ok, já tá? vamos fazer nossa pose para o pessoal printar e divulgar essa Sim, live. divulguem a live, por favor, tá, gente? Hora do print, preparem aí. Oi? Oi! Oi! Tchau, gente! Tchau, Boa gente. noite pra vocês. Beijo, boa noite para vocês. Até mais.